Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente. Paulo Henrique Souza, Luiz, pra gente falar dessa vez do filme Vidro. Queria começar falando sobre a atuação do James McAvoy, o James, que vocês conheceram lá em Fragmentado. Ele continua mantendo, ou até aumentou, o padrão de interpretação dele, que está espetacular. Sério, James fez um belíssimo trabalho, continuou um belíssimo trabalho. A grande diferença é que em Fragmentado a gente conheceu 5 ou 6 personalidades que ele interpretou. Já em Vidro a gente pôde aproveitar um pouco mais das outras personalidades, além de ter um destaque maior para a personalidade dele de garoto, de 9 anos, o que dá um tom meio cômico no filme em algumas cenas. É legal, é bacana dizer que no Fragmentado, acho que ficou mais focado na Patrícia, né? No Dennis, que é a Patrícia no caso é a mais manipuladora, no Dennis, e também no garoto, né? Só que nessa ele conseguiu desenvolver mais o Shyamalan, né? Conseguiu proporcionar com que ele trabalhasse mais no filme as personalidades, né? E também eu acredito que é interessante comentar que, mesmo tendo um pouco menos de tempo de tela, a interpretação do McAvoy, do James, é sensacional. É impressionante, até a gente fica torcendo ele para que ele saia no Oscar 2020, o pessoal dê uma olhadinha diferente, né? Porque é uma interpretação muito fenomenal. Mas os momentos de tela que o Samuel L. Jackson aparece também são impressionantes, né? Eu acho que é bacana salientar. O Bruce Willis ele tem bastante tempo de tela no começo do filme, sim, mas no decorrer do filme aí fica mais desenvolvido na trama, né? Mas é muito interessante, as interpretações chamam muito a atenção. Aí o que é interessante a gente comentar, né, que o Vidro, né, ele é o final, ele é a terceira parte de uma trilogia que começou lá atrás, nos anos 2000, né, com o filme Corpo Fechado, que trata da história do David Dunn, né, que é um homem que sofreu um acidente de trem onde mais de 120 pessoas morreram e ele saiu ileso, sem sofrer sequer um arranhão. E o contraponto dele, que no caso é o Sr. Glass, né, que já é o oposto, no sentido de qualquer coisa, por mais simples que seja, ele acaba se machucando, fraturando os seus ossos, né, de formas graves. E isso eu acho interessante no filme, que ele também se aprofunda, assim, pelo menos numa cena grande relacionada à questão da infância dele, né? As necessidades que ele já era inteligente, né? Ele consegue, mas assim, ele queria proporcionar assim, alegrias para ele que o corpo frágil dele não permitia. Eu achei isso muito interessante. Então assim, começou lá no Corpo Fechado em 2000, depois nós tivemos o Fragmentado em 2016, né? E o que é muito interessante mesmo no filme é que algumas cenas gravadas lá nos anos 2000 foram utilizadas agora no filme. Você vê a diferença da gravação e assim, quando questionava o Shyamalan sobre a questão dele ter realmente pensado nessa trilogia lá atrás, ele fala que sempre teve na cabeça dele, mas não era o momento ideal, e aí ele vai e mostra pra gente algumas cenas que foram gravadas lá no ano 2000. E o diretor Shyamalan, que ele gosta de fazer umas pontas no filme, ele faz uma ponta até que bacana, interessante no começo do Vidro. Isso é interessante. Eu acho que agora a gente já vai passar para a parte da trama amarrada, mas é legal salientar que a gente vai procurar no máximo assim, citar alguns pontos do filme sem citar spoilers. Sem spoilers, isso é muito importante. O filme ele é extenso, tem 2 horas de duração. E em certos momentos você fala assim, caramba, por que tão extenso, né? Por que não poderia ser abreviado isso? Mas ele é muito bem construído, sabe? Ao longo da história, ele vai deixando várias perguntas que ele te obriga a criar teorias, e vai mexendo com a sua imaginação. Mas ali do meio pra frente, ele atinge seu ápice e começa a desenrolar o filme todo. Toda a história do filme tá dali do meio pra frente. É bem legal, cara, porque vai chegando pro final, não vou contar spoilers, vai chegando pro final e vai amarrando todas essas pontas, todas as perguntas vão sendo respondidas e você vai entendendo. Por isso que o final é realmente surpreendente. É super interessante assim você falar do filme, porque o Shyamalan tem um aspecto diferenciado de filmar os seus filmes, né, de trazer a história para o espectador, e sempre você fica aguardando esse plot twist no final do filme, que é um gancho e tal.
E o que acontece? No começo do filme, ele tem aquela ação, porque é onde vai ter todo o reencontro, no caso da figura do Bruce Willis, né, o David Dunn e também da besta, né, para poder levar a parte que é a questão do hospital psiquiátrico, né. E assim, a gente pegando o gancho da questão das interpretações e da trama amarrada, a cena que vocês já viram no trailer, né, brevemente, mas no filme, aquela cena onde estão as 3 personalidades ali e a psiquiatra, eu considero simplesmente como sensacional. Os argumentos que ela usa para falar com cada um deles são assim espetaculares. E se você imagina que se os personagens ali eles dão uma feição, a feição deles mudam de acordo com o que eles estão ouvindo as coisas, imagina quem está assistindo, que você fica assim se você não sabe, você fica numa teia de que você não sabe em quem acreditar. Mas de repente até aquela questão que a gente conversou da desconstrução do herói. Você acredita no primeiro filme, pensando numa coisa, no segundo filme você reforça, embora você não saiba a ligação até o final do filme, da ligação de um com o outro, e chega nesse terceiro filme ele vira, você fala, não acredito. Inclusive, voltando, o James McAvoy é fabuloso, no momento que ela está focando no Bruce Willis, e aí fala com ele fica assim, transtornado, acreditando nela, e sem saber, né, e a gente sem saber se isso é verdade ou não, e aparece o James McAvoy como Patrícia, batendo palma, isso é um pequeno detalhe só, e fala assim, você acabou, com outras palavras, você acabou com ele, você acabou de destruir ele. E aí ela vira e começa a falar com ele. Sensacional. Guarda essa parte. Sensacional. E depois disso aí a gente vai encaminhando, né, para a parte final do filme, como o Luiz falou, né, o filme ele é um pouco extenso, né, tem essa trama toda desenrolada, mas ela é super justificável, porque essa trama ela faz com que tenha a participação e, vocês vão entender apenas no final, a justificação do nome do filme ser Vidro. Porque basicamente o Corpo Fechado é o filme do David Dunn, né? É o personagem do Bruce Willis. Fragmentado é o personagem do James McAvoy, né? Que no caso é o Kevin. E depois o terceiro filme é Vidro, mas você não consegue entender muito, justificar, mas o final consegue. E ali do meio pro fim a participação do Samuel Jackson começa a ficar um pouco mais frequente. E aí leva para o final, né? Eu diria até o grande finale, né? Exatamente. E o que é interessante é que eles conseguiram levar outros 3 personagens com ligação. Que no caso é o filho, né, do David Dunn, a mãe, né, do Sr. Vidro, e a Cassie, né, que foi aquela garota sequestrada lá no filme Fragmentado. Cada um tem a sua parcela de participação com esses personagens. Sim. Vamos parar por aí para a gente não entrar muito com spoilers. Mas o que vocês podem ver em relação ao filme, o que vocês vão entender é que ele faz uma trama bem amarrada dos 3 filmes. Sim. A ideia final do filme, né? Daquela dúvida que o diretor coloca na sua cabeça enquanto você está assistindo o filme. E o grande finale, né? Sim, ele faz com que você assim, entenda qual que era o pensamento dele em relação a esse filme. Ele simplesmente trabalha como uma situação de que pode continuar ou se encerrar, vai estar muito bem encerrado. Tá muito bem encerrado. Isso eu achei muito bacana do filme. Eu achei assim uma coisa bem interessante de trazer para a tela. Às vezes algumas coisas, as pessoas podem pegar e interpretar de outra forma o filme, né? Ficar com alguma sensação de que foi criada uma expectativa enorme em cima do Vidro, né? Por causa da questão do fragmentado, e as pessoas podem imaginar alguma coisa, mas ele é um filme bom, e eu entendo que ele é um filme muito bom, principalmente pelas pontas que ele deixou no final, que não necessariamente significam que ele vai dar sequência para a história, né? Eu gostei, Luiz, eu achei muito bom o filme, fiquei satisfeito com o que o Shyamalan entregou, né? Interpretações fora de série, e eu acho que encerrou bem a trilogia, eu achei bacana. Eu também gostei, eu já tinha gostado bastante de Fragmentado, fui procurar assistir Corpo Fechado depois, mas eu fiquei bem satisfeito, muito bem satisfeito com o Vidro, as interpretações, a história, como foi desenvolvida, a própria fotografia do filme também, que eu achei muito bonita, muito bem feito. Muito interessante. Cara, é um filme sensacional. Fora de série, eu diria. Para até comentar essa questão da fotografia,
divisão de cores para cada personagem, né? O verde para o herói, o roxo para o vilão e o amarelo para a besta, que é aquele, né? E, gente, as pontas que eles deixam, novamente, a ponta que eles deixam para fazer a ligação dos 3 personagens, sensacional. Vale a pena assistir, é um filme que vale a pena assistir. É interessante você realmente sim assistir os outros 2 filmes, né, para você não ficar totalmente perdido, mas ele dá algumas pontas, ele dá alguns ganchos. Não vai ficar perdido, nossa, mas eu nem sabia que existia Corpo Fechado, você não vai ficar perdido. Mas para poder ter a experiência completa, eu aconselho assistir Corpo Fechado do ano 2000 e Fragmentado de 2016. Vai se, imagina, logo na sequência já assistiu o vídeo? Sensacional. Bom, galera, era isso aí. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui pra gente, se inscreva no nosso canal, estamos começando agora, aceitamos sugestões, qualquer dica que vocês quiserem trocar com a gente será muito bem-vinda. Exatamente, não deixe de colocar nos comentários. Não deixe de colocar os comentários. E até uma próxima, pessoal. Valeu!